Ok. Aqui, acabar de ligar aqui a nossa ligação para estarmos em direto. Boa noite aos nossos seguidores estoicos. Boa noite aos nossos seguidores estoicos. Estamos hoje aqui para mais um Livremente com o Dr. Hélder Pereira, hoje o nosso convidado do programa Livremente. E vai ser um gosto poder termos mais uma live em direto neste programa Livremente que fazemos todas as semanas. O nosso objetivo é, de uma forma informal e divertida até, conseguirmos levar entretenimento educativo às pessoas. E, portanto, espero que esta noite tenhamos mais uma conversa interessante, estoica, e que possa servir de exemplo para conseguirmos chegar mais longe em conjunto. Boa noite, Diana. Boa noite, Inês. Boa noite, Lília. Olá, Zé. O doutor está mais encorpado, claro, como um PT como tu. Olá, Cristina. Olá, Arthur. Bem-vindos. E, portanto, já devem estar aqui já temos aqui o Dr. Hélder também. Muito obrigado, Diana, com bom ar. Desde que haja oxigênio conseguimos todos ter bom ar, não é? Olá, Rui. Olá, Adelaide. Cá temos. Muito bem. Portanto, recordo que este programa é todas as terças-feiras, esta nossa live, e temos todas as semanas um convidado ou um tema para falarmos em conjunto, de forma livre, sobre esse assunto. Na próxima semana, e convido desde já o nosso Livremente de há 15 dias, que era com o Zé Carlos Pereira, o médico e o ator. Portanto, por à última hora, naquele dia, tivemos que adiar o nosso episódio para daqui a 15 dias, o que significa que estamos a falar na próxima terça-feira. Portanto, na próxima terça-feira estão todos convidados para estarem presentes na nossa live do dia 27. Na próxima semana provavelmente vai ser às 9 horas, porque o Zé Carlos teve um filho recentemente e vamos precisar fazer um pouco mais cedo. Mas isto com o tempo, durante a semana, vai ser tudo anunciado e divulgado. Sem mais demoras, vou convidar o Dr. Hélder Pereira a entrar. Como é que eu ponho aqui? Convidar. Exato. Então, convidar. Ok. Estas experiências tecnológicas dão sempre aqui alguns desafios. Olá, como está, Dr. Hélder Pereira? Olá, boa noite. Estando tudo de saúde, deixa de haver doutores. Passa só. Exatamente. Já basta durante o dia estarmos com os pacientes e com os doentes e com os desafios de estarmos muito ligados à profissão e talvez com uma atenção muito, muito grande para que nada falhe. Porque quando se trabalha em alta pressão e com muita exigência, ainda por cima, quando se pode correr o risco de ter um bisturi na mão, há sempre aí um perigo grande, não é? A pressão faz parte das nossas vidas. Em medicina há sempre alguma dose de pressão, mas também é isto que nos move. Foi esta vida que escolhemos Claro. E tenho o prazer de trabalhar em algo que gosto e que me apaixona. E acho que isso é ótimo, não é? É fantástico. É fantástico. Se bem que às vezes é demasiado absorvente e outros valores, pessoal lá em casa e nós próprios que sentimos a falta de pessoal lá em casa, Claro. somos um bocado absorvidos por esta profissão que nos esmaga um bocadinho, mas pronto, é o que é. No meio disto, portanto, eu tenho a sorte também de partilhar consultório contigo em Vila do Conde e, portanto, há muitos anos que vamos ouvindo as queixas dos nossos doentes em áreas diferentes
umas visíveis e outras invisíveis. E, e com isto, portanto, só para pôr aqui um pouco a nossa audiência e os nossos seguidores a perceber um bocadinho com quem estamos a falar, nós estamos a falar com um médico ortopedista, cirurgião, que é também membro da ISACOS, International Society for Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports Medicine, right? Right. E também é o Chairman at the Basic Science Research Committee at the European Science for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, right? Right. E ainda também membro editorial do Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy Journal. Sim. Portanto, para além de muitas outras coisas, nomeadamente recentemente vi um artigo que tens uma técnica nova para lidar com a lesão do tendão de Aquiles. E, portanto, isto é bom nós percebermos que estas inovações e estes avanços que muitas vezes nós parece que só ouvimos falar lá fora, temos muitos portugueses envolvidos e, portanto, acabas por estar também a liderar grande parte destes avanços na área da medicina ortopédica. Eu liderar não sei, mas eu acho que é perfeitamente possível de Portugal para o mundo fazer tudo. Infelizmente aprendi isso um bocadinho lá fora. Eu, quando comecei, havia uma cultura de alguma frenação, de inibição, e foi um bocado por um trajeto sozinho. E com um senhor que me ajudou um bocadinho, que me ensinou muito sobre a vida e sobre a minha profissão, o professor Filipe Neiré, que quebrei essa inibição com ele. Quebramos juntos, aprendemos juntos e aprendemos juntos a quebrar isso. E é possível fazermos de tudo a partir daqui. A propósito dessa parte que estás a dizer, porque estás a falar da importância de termos mentores, não é? Ou seja, os mentores... Sem dúvida. A importância de termos pessoas com quem nos cruzamos em determinada fase da vida, que são capazes de conquistar o nosso respeito, de merecer esse respeito e de nos tornar pessoas melhores e profissionais melhores. E eu tive essa sorte, tive a sorte de me cruzar com alguns dos melhores do mundo, e de ver reconhecido um bocadinho o meu trabalho, porque não dizê-lo, não me fica nada. Sim, claro. Aliás, a minha primeira proposta de emprego foi para ir para o estrangeiro, para um sítio que é muito difícil entrar, o processo concursal era muito grande, mas por uma questão de umas coisas que eu consegui publicar, conquistar, foi-me dirigido o convite para ir para lá. Foi a minha primeira proposta de emprego, mas razões familiares sobrepuseram a isso. Mas a importância de ter mentores, de ter pessoas que nos ensinam, que nos motivam e que, sobretudo, tu sentes que são pessoas que não têm medo de te empurrar para a frente e de te tornar melhor. Isto é, são pessoas que não têm o narcisismo de querer ocupar eternamente um determinado lugar e são capazes de te empurrar de uma forma tranquila e de partilhar sucesso contigo, e isso acho que os faz enormes e nos torna a nós um pouco melhores. Ou seja, nós no meio dessas experiências e dessas interações, um fator âncora que infelizmente nós sentimos muito isso na pele quando vivemos ou só conhecemos muito o nosso país, é que acabamos por sair muito sozinhos das universidades e saímos muitas vezes isolados com aquela ideia de que se eu mostrar que não sei, parece que vou ser incompetente, quando provavelmente a noção clara de que ainda falta saber muito e que é precisamente aceitando que não sabemos as coisas nos faz ser mais curiosos e chegamos à zona de desconforto, que é chegar a esse território da expansão do conhecimento. O que eu vou dizer, eu posso ser criticado por isto, mas eu vou dizer algo que eu digo aos meus alunos e que digo às pessoas que começam algum trabalho comigo. Nós saímos da universidade e somos uns absolutos inúteis. Porque nós somos incompetentes na nossa profissão. Na Faculdade de Medicina tem muita a tendência
para rapidamente, entre aspas, nos endeusar, fazer de nós pequenos génios, nada de mais falso. Acabamos a faculdade, não servimos para nada, porque não somos ainda competentes. E é preciso ter esse banho de humildade. Uhum. E reconhecer isso, porque só assim vamos poder, porque o que nós adquirimos é uma capacidade de uma linguagem e de aprendizagem para seguir um trajeto que teremos que ser nós a pautá-lo de alguma forma. Se calhar a competência maior que se tem nessa altura é só uma boa memória, nada mais. Não, é isso, e uma linguagem, aprender a Pois. falar uma linguagem, Uhum. tornar-nos aptos a fazer tábua rasa e começar um processo de aprendizagem de uma profissão que pode ser muito bonita, mas que naquele momento nós somos completamente incompetentes. Uhum. Portanto, uma outra coisa que tu dizes e que eu estou completamente de acordo é que, assim, infelizmente, eu tento, por exemplo, agora, cá em Portugal, quebrar e criar algumas situações que tornem, que façam com que aquilo que eu passei não seja necessário. Mas quando eu acabei, o que fiz só foi possível. Eu sou filho com muito orgulho do meu pai e da minha mãe, gente humilde, que nada tem a ver com a minha profissão e dependo da minha cabeça e dos meus braços. E fui para fora também nessa condição, sozinho. E fui para fora e ninguém me devia coisa nenhuma. E olhavam para mim com alguma desconfiança porque eu tinha... Ainda pensei, vou para os Estados Unidos ou vou para onde a língua para mim era mais conveniente, ou vou para a França, onde, do ponto de vista profissional, na área que eu me estava a dedicar na altura, que era o joelho, tinha alguns apelos. Acabei por Uhum. decidir ir para a França e em boa hora o fiz, pela qualidade do mentor que tive, que foi um sujeito que o objetivo dele não era fazer a vida fácil a ninguém. Era simplesmente dar-nos palco, dar-nos espaço. Uma das coisas que eu costumo defender sempre, porque se nós queremos chegar longe, temos que assumir que sem exigência não há competência, não é? Ah, sem dúvida, sem dúvida. A exigência máxima, a exigência sempre. Aliás, um colega meu brasileiro que esteve comigo lá disse assim: pô, cara, esse velho parece que tem sempre uma nuvem negra em cima dele, ele entra em qualquer lado, tudo fica escuro. Dizia-me o Rodrigo. Porquê? Porque o Filipe Neirê era uma pessoa no departamento, com um grau de exigência máximo para toda a gente, não fazia distinções. Não Ah, havia cá credos, religiões, cores, estatutos, ninguém tinha estatuto. Uh, é focado, mas não é? O objetivo era aquele, era sim, aquele, sim, portanto. o objetivo era aquele. E o objetivo eram os resultados. E era um sujeito que me ensinou também uma coisa que eu, isso já levava aqui de Portugal, porque quando seja feita naquele grupo de Santo António onde eu fui educado, também já havia muito essa cultura de dedicação ao doente. O foco era o doente. O foco não era o médico. A tal história do senhor doutor, isso é um conceito completamente estapafúrdio que não tem lógica nenhuma. Nós temos uma função, temos uma missão. O nosso foco é o doente. E o Filipe tinha essa questão. E depois tinha uma outra coisa, que é, para nós servirmos bem o doente, tínhamos que quebrar barreiras. Então, para seres bom e mereceres algum crédito, tinhas que ir além do que era normal. Ou seja, esse aspecto é um aspecto mesmo importante porque quando nós começamos a achar que a competência está assente naquilo que eu sei e esquecemos que a competência é o quanto eu consigo acrescentar valor ao outro ou o quanto eu consigo resolver o problema ao outro, aí é que nós de facto mostramos a competência, não é? Completamente de acordo. Completamente de acordo. E então, eh, quebrar a inibição e haver um impulso, haver um espaço. Eu lembro-me, vou-me lembrar sempre disso, ele deu-me uma tarefa e disse-me assim: há aqui um projeto de investigação, no tempo que estás aqui não é possível concluir esse projeto de investigação, mas pronto, se fizeres alguma coisa de útil, depois farás parte da publicação que seguirá e não sei o quê. É evidente que eu não dormi nas 3 semanas seguintes,
Vi os doentes fora de horas, avaliei, fiz o estudo, fiz as relações e apresentei-lhe um artigo escrito que criou até algum mal-estar, porque é que eu tinha prometido isso ao número 2 do departamento e ali estava um produto acabado. Certo. Pronto, a partir daí, a forma como ele me olhou foi completamente diferente. Ainda hoje mantemos ligação, passados 20 anos. Isso é aquilo que é fazer, ou pensar, ou escrever outside the box. Não é? Não, ele provocou-me e o giro durante muito tempo é que ele dirigia-se a mim como o português. Ó português, o que é que tu achas disto? Mas ouvia-me com atenção e ainda hoje mantemos isso. Fizemos montes de publicações em conjunto, continua a dizer que sou parte da equipe dele para sempre e não sei o quê, e continuamos a ter uma relação pessoal, mas foi a pessoa que me organizou as equipas e que me disse qualquer coisa deste género. É assim, tu vales por aquilo que mostrares. Não quero saber quem és, de onde vens. Se mostrares algo, vales. Se não mostrares nada, não vales nada. E para mim está tudo bem. Aliás, metaforicamente, essa é a relação que até serviu de mote à nossa sessão de hoje, este livramento, que é a relação entre lesão e ambição. E se metaforicamente podemos pegar na palavra lesão como, por exemplo, incompetência, não é? Ou assumirmos que ainda não sabemos, isto pode ser visto como algo que, ligado à ambição para conseguirmos chegar mais longe, pode ser vista como uma ferramenta para nós conseguirmos investir e acreditar no caminho que tem que ser feito para chegar onde vale a pena. Claro, o erro, o insucesso, o problema, a questão, no sentido metafórico, e nós enfrentarmos um desafio, e agora a forma como nós vamos lidar com esse desafio é que nos vai definir. E temos os americanos usam essa expressão muitas vezes, que é fugir ou enfrentar de frente. Certo. Portanto, eu nessa altura decidi que não valia a pena fugir, porque não ia ganhar nada com isso, quebrei as minhas inibições e comecei, não me levem a mal também, a dizer assim, bem, se outros são capazes, eu também sou capaz. Certíssimo. Pronto, e não sei porque é que não hei de mostrar isso. E começar a trabalhar em duas vertentes que eu acho que houve um momento da minha vida também foi determinante, que é, eu decidi sair de um hospital que era um hospital universitário para ir para um hospital pequeno. Porque Portugal tem uma forma de organização social muito, muito, muito especial e às vezes é difícil crescer em jardins que já têm muitas plantas. Não importa de que tipo são essas plantas, mas que cada um é dono do seu bocadinho da quinta e a quinta não é para dividir. E então eu E que se achei calhar não que não é preciso, se calhar não é preciso ter que dividir a quinta, bastaria só alargá-la e aumentar. não, isso é uma forma que eu acho, é uma forma de pensar que eu acho que vai desaparecer. Porque é a tal questão de quando nós trabalhamos em equipa, partilhamos sucesso. Eu hoje tenho a felicidade de colaborar com colegas que me apresentaram os seus projetos de investigação e que eu ajudo, e eu celebro os sucessos deles. Ajudo-os nos sucessos deles, porque acho que a nossa rede, quando nós somos tanto mais capazes quanto maior for a nossa rede. Ou seja, nós devemos conseguir trabalhar em equipe, conseguir motivar e inspirar outros à nossa É volta. como qualquer jogador de futebol, não é? O Ronaldo só é o Ronaldo porque tem sempre uma estrutura e uma equipa à volta que consegue fazer tudo para ele conseguir fazer o que faz. Sem dúvida. E esses são os bons exemplos. Falas do Ronaldo, eu posso te dar outros nomes.
Eu agora vou dar aqui. Eu ontem recebi uma mensagem de uma paciente minha que me disse: Doutor, o senhor não se lembra de mim? Mas eu não pensei possível, mas consegui voltar a competir e sou campeã regional dos 10.000 metros de pista com a sua ajuda. Como é que eu me havia de esquecer? Quer dizer, aquele sucesso, aquela inspiração, aquela dedicação é algo que é inolvidável. É uma coisa que o Bruno Alves ou o Jordan, ou seja, portanto, pessoas que estão e que são campeões de uma capacidade que nos ensinam tanto sobre o que é o ser humano. O André, que foi uma pessoa que passou um período difícil, a forma como ele a ultrapassou, a forma como a ultrapassou de uma forma tão humana, com a família, com os amigos, com uma tenacidade. Os componentes conta muito a parte da atitude que a pessoa tem durante o período de recuperação e a rede de suporte que essa pessoa tem à sua volta. Não há dúvidas. Há coisas que nós podemos falar, outras porque já são conhecidas, outras que são que é mais difícil falar porque por questões de privacidade mas essa rede de suporte é absolutamente fundamental. E uma outra coisa que é nós entendermos por vezes, quando lidamos, e tu sabes bem disso, que quando lidamos com pessoas que têm, por exemplo, neste momento tenho duas situações em mãos de pessoas que são extremamente mediáticas. E é tão simples quanto isto. O foco é o problema deles. É resolver o problema deles. Eu não sou desportista, portanto eu não tenho que dar entrevistas, eu não tenho que fazer isso fogo de vista. Há outros momentos em que nós nos divertimos porque criamos amizades para a vida em fazer coisas, mas naquele momento o foco é resolver um problema e muitas vezes tu tens que fazer isso protegendo a pessoa. Com um deles nós brincamos que ele está com um problema de uns músculos, está com um problema muscular. Durante esse problema muscular nós já fizemos muitas coisas, há muitas coisas acontecendo que ninguém tem nada a saber. Tu, se calhar, ao longo destes anos e tendo em conta o teu percurso, se calhar se calhar não, garantidamente já puseste muita agulha e muito bisturi, muita perna e muito joelho de jogador famoso que nós vemos nas televisões e que percebemos que eles só conseguiram voltar a jogar graças a esse trabalho de recuperação das lesões que tiveram. Sem dúvida, mas há uma coisa que é o seguinte, eu sei que o que eu vou dizer parece... Há sempre alguma pressão quando há a pressão mediática e o jornalismo e não sei o quê. Mas o prazer e o gozo de uma atleta minha, por exemplo, que eu vi hoje e que está nos primeiros dias de pós-cirurgia, quem manda aqui um beijinho se ela estiver a ver, e que vocês ainda não conhecem ou nem todos conhecem, mas se calhar um dia vão conhecer. Mas aquele prazer de ver uma jovem campeã que aos 18 anos cumpre com os pais nos estudos, é uma atleta de elite que enfrenta uma lesão por uma segunda vez e que não é uma lesão com um percurso fácil. E a forma como ela lida com isso é inspirador. É algo de extremamente motivador. Portanto, qual é que achas que é o traço transversal que, tendo em conta muitas vezes o mesmo diagnóstico, o mesmo problema que encontras nos doentes, qual é o traço que é transversal a todos esses que tu vês que conseguem recuperar e que conseguem voltar ao ativo e voltar a atingir os níveis diferenciados que eles estavam antes da lesão?
Ou seja, o que é que os leva? Qual é o Sem, fator que... sem tentar dar uma resposta muito científica, eu não posso dizer que há dois tipos de fatores: os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Isto é, eu acho que há características, acho que há pessoas que têm características que os levam, por exemplo, se falares um bocadinho com o Pepe, ou com o Bruno Alves, ou com o André, vais perceber que eles têm, com o Ricardo Ribas, Uhum. que é um dos nossos atletas olímpicos, que mandou-me também uma mensagem que me emocionou este fim de semana. E tu percebes assim, estes sujeitos são completamente do outro mundo. Uhum. Eu vou-te falar de uma pessoa que a maior parte de vocês não conhecem, que é o Cândido Capela, que é um amigo meu de infância e que gosta, adora correr. A força, a motivação que aquele sujeito encontra em si próprio é uma coisa brutal. A Uhum. capacidade de focar e centrar e fazer aquilo que é preciso, mesmo com o sofrimento que muitos destes atletas têm. Às vezes as pessoas estão a ver e estão a ver na televisão uma partida e não sei o quê, e estão a criticar um atleta, seja ele do ténis, do futebol, Uhum. ou do handball, ou do atletismo, e, e estão a criticar o desempenho. Pá, sujeito não está a render. Mal sabem Claro. o esforço que está ali, que está a jogar com algumas limitações, mas porque o foco e a família, que são o foco para quem eles trabalham, o clube que é o ganha-pão da família, o objetivo de chegar a um patamar mais alto, que os leva a ganhar motivação e a enfrentar capacidade de sofrimento. Aquilo que eles mais me perguntam é perigoso ou não? Isso é uma coisa que nos compete a nós, que é protegê-los. Certo. Mas há situações que, de facto, não representando um risco grande para eles, mas que requerem deles um esforço extra. Porque depois a própria prova leva a isso, porque eu imagino que se eu estiver a jogar uma final da Liga dos Campeões, ou a final do campeonato, e eu estou lesionado, mas eu sei que se eu aguentar o sofrimento consigo fazer o jogo até ao fim, e vou ficar depois na história daquele jogo, se calhar o jogador provavelmente até quase que agrava a sua própria lesão com essa simulação. Depois há o outro caso ao contrário, que é o jogador em que está na final, em que a equipa está a ganhar e ele então já faz uma simulação do defeito para ver se consegue sair, porque já não precisa estar lá dentro, já está a ganhar. E depois há aqueles que são indivíduos que. Eu aqui vou dizer o nome. Há um dos capitães da nossa seleção de futebol de praia, Uhum. o Bruno Torres, Estou. é um querido amigo e tem uma característica incrível. Quer dizer, aquele sujeito podes-lhe fazer quase de tudo. Se no fim disseres assim, Bruno, vai e joga, ele vai e joga. E tu aprendes imenso. São fontes de inspiração, mesmo para o nosso trabalho. Às vezes estamos cansados, é preciso Sim, continuar. sim. Chegar à casa do trabalho e ainda falta terminar de fazer aquela avaliação estatística daquele artigo que nós queremos Uhum. saber a resposta e não sei o quê, para publicar. E esses sujeitos motivam-te. O Bruno Alves foi capaz de agora nesta fase e com grande sucesso, pela primeira vez a família não está com ele e ele está a competir a um nível altíssimo, com um desempenho altíssimo, sempre focadíssimo, sempre são pessoas que te transmitem inspiração. Como eu te falei há bocado, o Ribas, pá, que é o comandante, quer dizer, a quantidade de pessoas que admiram e que seguem as passadas dele, e eu falo aqui dele com muito respeito, muito carinho e com admiração
porque na área em que ele se dedica motiva muitas pessoas. Uhum. E Posso destes dois aspectos que estás a dizer, que um voltando um pouco mais atrás, que é quando disseste que foste para o estrangeiro e te puseste a jeito de aprender com quem admiravas e que sabias que ia acrescentar valor. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, em 2004, quando eu entrei no meu doutoramento, eu podia estar a fazer o meu doutoramento cá na Universidade do Minho, mas em 2005 eu percebi que parte do que eu precisava fazer só encontrava na Universidade de Memphis. Então mandei um e-mail a tirar barra à parede para o colega Thomas Sager de lá, comecei a conversar com ele, ele convidou então para ir para lá e esse primeiro contacto permitiu-me depois começar a fazer parte da investigação lá, mas essa porta, esse contacto feito inicial, através da experiência e do valor que depois podemos mostrar para valorizarem e trabalharmos em equipa, isso abre sempre outras portas que depois, se nós não tivéssemos feito essa atitude inicial, nós nunca teríamos descoberto ou nunca teríamos feito o rumo que depois se faz a seguir. Portanto, este rede de contactos, que muitas vezes as pessoas se inibem de interagir precisamente por receios ou de acharem que não são suficientes, que vão mostrar que não sabem, que parece que vão estar a pedir alguma coisa, quando nós basicamente estamos a querer acrescentar valor através da aprendizagem que temos temporariamente, mas que mais tarde podemos dar um retorno. Não, quando tu te dedicas a uma área, eu acho que nós somos capazes, se tivermos um mínimo de competência numa área, nós somos capazes da autocrítica. Isso é Claro. Eu consigo. Este meu projeto tem valor acrescentado. Eu consigo adicionar algo a partir daqui, sim ou não? E se sim, não pode haver barreiras. Quer dizer, eu não quero saber se eu tenho que ir bater à porta de alguém nos Estados Unidos, no Japão. Aconteceu-me uma coisa giríssima, pá, eu espero que ele não me leve a mal, mas não foi bem, eu acabei por fazer por entrar num projeto de doutoramento, ao contrário. Eu queria era fazer um projeto de investigação e descobri que esse projeto de investigação era viável em Portugal, na Universidade de Minho, com um dos melhores do mundo. E esse melhor do mundo, esse Ronaldo, Ronaldo juntamente com Pepe, que é um outro amigo que é um dos braços direitos dele cá, que era o professor Rui Reis, da Universidade do Minho. Eu já me vai deixar a cabeça que ele não gosta assim tanto do Cristiano, mas pronto. Eu descobri que esse senhor que existia em Portugal e que aquilo que eu queria estudar, que um dos melhores centros do mundo era em Portugal, porque ele teve exatamente a mesma atitude e foi capaz de construir em Portugal, num sítio absolutamente improvável, um centro de excelência que hoje é o Centro Europeu de Referência para a Engenharia de Tecidos, que é em Caldas de Taipas, na Universidade de Minho. E juntamente com uma É bioengenharia, não é? É a nova área. Bioengenharia da medicina. É engenharia de tecidos, ou medicina regenerativa, que é o programa de doutoramento que está na dependência do Instituto 3Bs. E juntamente com um outro sujeito absolutamente brilhante, que é o Miguel Oliveira, que eu considero um dos cientistas portugueses de maior valor neste momento, construiu-se naquele edifício um centro que é o melhor do mundo, top do mundo, mas sem perder essa capacidade. Por exemplo, eu, como também vivo no mundo cirúrgico, porque uma coisa é a minha publicação ou a minha área de investigação em ciências básicas no sentido de fundamentais, dos fundamentos, e que eu acho que são presente, mas vão ser muito mais futuro. E é importante entrar nesta linguagem, por um lado. E por outro lado, também trabalho muito na área cirúrgica,
que é um tipo de investigação completamente diferente e que se faz com pessoas diferentes e onde acontece muito aquilo que tu dizes. Quer dizer, seja no Japão, uma das pessoas com quem eu tenho feito mais progressos é um colega argentino que eu acho absolutamente brilhante e que tenho aprendido imenso com ele e temos crescido juntos numa série de coisas. Fiz um estudo na Universidade de Denver que ganhamos o maior prémio de sempre da Ortopedia Nacional. Antes desse, foi um prémio que ganhamos com o grupo dos 3Bs e que também foi reconhecido a nível da Sociedade Europeia, como nessa altura ganhamos o primeiro prémio e são os dois juntos os dois maiores prémios a nível científico da ortopedia em Isso até Portugal. são exemplos e por isso é que é sempre bom poder falar com quem realmente pode servir de exemplo e de inspiração, porque não no sentido de uma cópia ou de querermos imitar alguém, porque isso é sempre pior, porque a cópia é sempre pior que o original, não é? Mas que todas as pessoas percebam, não é? E acho que esta é uma grande mensagem que é sempre o meu intuito quando falo com alguém que procura uma diferenciação recorrente, é que nós, em cada um dos nossos mundos, dentro das nossas redes de contacto, podemos sempre fazer mais e melhor do que aquilo que nós fazemos hoje. E se eu acredito que hoje consigo fazer mais do que ontem, nem que seja só um bocadinho, nós conseguimos de facto expandir melhor o nosso mundo e talvez melhorá-lo de uma forma mais significativa do que o mundo que nós tínhamos ontem. E é esta capacidade da resiliência, de nós continuarmos a aguentar, se calhar, em parte, aquilo que é preciso, que tem a ver com esse sentido de responsabilidade, por um lado, mas por outro lado, que tem a ver com o lado de uma maior ambição, que acaba por ser muito natural em quase toda a gente, de quererem um pouco mais daquilo que têm. Nessa lógica, essa busca, ter uma busca, não só em termos de atitude de vida, que depois se traduz através de melhorar a qualidade das relações e a qualidade dos comportamentos à sua volta. E isto acaba, obviamente, por mais tarde ou mais cedo, acabar por trazer consequências, que geralmente são boas, não é? Não, são boas. E uma coisa e eu quero voltar aos fatores extrínsecos, que nós temos estado sempre à volta dos fatores intrínsecos, mas, por exemplo, uma coisa que me dá um gozo tremendo é estar neste momento a trabalhar com uma colega que eu ajudei no seu doutoramento em Amsterdão e que agora tivemos mais uma publicação que foi reconhecida internacionalmente. É o facto de ter um colega em Lisboa, o Dr. Pedro Diniz, está a fazer um trabalho absolutamente fantástico e que juntos nos temos divertido a progredir e agora eu dou por mim a celebrar duplamente porque cada vez que ele tem um sucesso para mim é uma vitória. Portanto, isto é, quando vivemos em rede, multiplicamos o nosso número de vitórias, a nossa energia positiva. E indo agora aos fatores extrínsecos. De rede, deixa-me só partilhar aqui a propósito da rede, estou a ver aqui os comentários. Temos aqui uma Diana que não posso perder o nosso programa porque vai ser muito bom, portanto estávamos aqui com os nossos seguidores à nossa espera. Eu estou aqui a ver mensagens atrasadas e temos aqui alguém que, pelos vistos, a Cristina, portanto uma boa noite da família Figueiredo para ti. Boa noite para vocês, um abraço muito grande e beijinhos aí para cá, com muita saudade de alguém que também contribuiu muito para o meu crescimento, muito, o Dr. Figueiredo. Um grande abraço. Tens aqui a Smart Walk Shoes a dar-te parabéns, não sei se usas os sapatos deles ou não. Uso. Exato, doutor Ela, um grande beijinho da família Figueiredo de Espinho, exatamente. O doutor Figueiredo, lá está. Um homem, uma fonte de motivação, uma fonte de energia. Eu vou-vos contar uma história do doutor Figueiredo. Eu cheguei ao Santo António e eu sempre tive uma característica que é levantar-me cedo. Agora, permitam-me isto, uma vez que a família Figueiredo está a ouvir.
E o Dr. Figueiredo é outra pessoa. O Dr. Figueiredo eu não consigo, porque é uma pessoa por quem tenho maior carinho, maior estima, mas será sempre o Dr. Figueiredo. Um dos melhores cirurgiões ortopédicos de sempre deste país. Eu chegava de manhã ao serviço e a única pessoa que estava lá era o Dr. Figueiredo. E durante a primeira semana eu chegava e dizia: bom dia, doutor. Ele olhava para mim de cima a baixo, assim com ar. Olhava para mim e só me dizia assim: tu não vales nada. Virava costas, mas nem sequer se preocupava em ter piada nem coisa assim. Virava costas e ia-se embora. Epá, segunda, terça, quarta, sempre a mesma resposta. Na sexta-feira fez um discurso. Bom dia, doutor, porque cá para mim, isto não quebrar, não vou quebrar. E ele virou-se para mim e fez umas coisas. E disse-me assim: tu não vales mesmo nada. E quanto mais depressa perceberes isso, melhor vai ser para ti. Percebeste? Ou queres que te explique? A partir daí, comecei a levar a porrada sempre que o via. Pá, somos amigos até hoje, as nossas famílias são amigas. E o Dr. Figueiredo era uma pessoa que tem um conhecimento enciclopédico da ortopedia e que nós, no Santo António, até brincaram assim: vamos levar a porrada do Figueiredo. Porquê? Porque nós temos que apresentar os doentes. E o Dr. Figueiredo, todos os dias, a cada dia, e ele fazia isso não para a gripe, porque havia às vezes quem até podia interpretar melhor ou pior. Mas quem o conhece sabe que a motivação dele era fazer de nós melhores cirurgiões. Colocava-nos pressão para nos tornar melhores. Cá está, isso é um teste de stress. É um teste para ver como é que aguentas o stress, a pressão. Permanente. Claro. Eu nisso estive na melhor escola do mundo. Aquilo era um teste de stress permanente. Cá está o que nós dizíamos no início: não há exigência sem competência. Portanto, a pressão alta sempre. Era sempre perguntas e porradas. O objetivo não era agredir-nos. O objetivo não era humilhar-nos. Tanto é que o carinho perdura por todos estes anos e será sempre eterno, e a admiração sempre eterna por alguém que fez de ti uma pessoa melhor. Portanto, eu tenho um prazer imenso de agora encontrarmos-nos na praia. Os meus filhos brincam com os netos deles na praia. Pronto, é fantástico o quanto este senhor, mas pela atitude, era um exemplo em Portugal. É que às vezes as pessoas até são alvo de crítica, porque se está a pegar contigo, não está nada a pegar contigo, está a criar um critério de exigência. Aliás, esse aspecto que estás a dizer é um aspecto que até é um tema bem importante hoje, porque nós acabamos por ver que hoje tudo é muito personalizado, ou seja, qualquer expressão, qualquer coisa, as pessoas personalizam de uma maneira que acabam logo por quase que ficar ofendidas rapidamente. Bom, ali ia correr mal de certeza, porque não havia papas na língua, todos nós levávamos porrada a torta e a direita e por tudo e por nada, estávamos sempre na linha da frente, mas quem resistia a esse stress? Eu vi aí já uns comentários. Uma das coisas que nós temos que ter e nisso, por exemplo... É da Lília, a pergunta. Eu gostaria de saber como é que é fazer um ato cirúrgico. Será que é sempre um ato técnico desprovido de emoção? Não é? Nunca é desprovido de emoção. Agora, não é essa a questão. Nós, naquele momento, estamos absolutamente focados num objetivo. Para mandar o meu último abraço da noite para o Dr. Figueiredo e família, nós, por exemplo, com o Dr. Figueiredo chamávamos-lhe o caça-eritrócitos. Porquê? Porque ele operava e não havia hemorragia no campo cirúrgico, porque tinha a ver com o jeito técnico que ele tinha e que nos ensinava, que nunca nos escondeu nada. Sempre nos deixou o campo aberto para quem quiser aprender, aprende, quem não quiser aprender, andor.
que Claro. também não havia cá. Mas a questão não é a emoção, a questão é assim, o que é emoção? Se emoção é estarmos muito comovidos e parados a gozar a nossa comoção para com o problema que estamos à frente, esqueçam. Não é para isso que nós somos formatados, não é isso que os doentes esperam de nós, e não é isso em que nós podemos ser úteis aos doentes. Portanto, se não quisermos ser inúteis, nós temos que ser eficazes. Se Claro. emoção é criarmos e direcionarmos toda a nossa adrenalina, toda a nossa capacidade de resolver um problema para aquele foco, aquela situação em concreto, aí cada cirurgia nenhuma cirurgia é desprovida de emoção. Porque a cirurgia é feita a uma pessoa que tem nome, que é pai de alguém, ou filho de alguém. Aliás, as pessoas esquecem-se que quando nós acabamos por dissociar quase que a parte da ação ou da razão da emoção, nós acabamos por perder eficácia nas nossas funções. Porque graças à emoção é que a própria intuição do ato médico de fazer bem feito é necessária. Não, completamente. Nós sentimos as dores dos nossos doentes. Agora, isso não nos paralisa. Isso Claro. é o contrário, quer dizer, é este o problema. Se paralisasse, tinhas que ir ao psicólogo. Sim, mas eu digo sempre aos meus doentes, atenção, que os psicólogos e os psiquiatras não tratam os doidos, porque os doidos não vão lá. Pois não. Aliás, não é por acaso, sabes que eu não sei se já reparaste a foto que eu tenho na página de Facebook, é uma sessão de terapia ou de uma terapeuta sentada numa cadeira, mas quem está na marquesa deitado é o super-homem. Porque quem procura ajuda geralmente são pessoas que têm a maturidade suficiente de perceber que precisam de ajuda naquele momento temporário para ficarem mais fortes permanentemente. Mas eu vou-te dizer uma coisa, assim, desculpem lá, mas agora vocês lembraram uma pessoa que me é tão querida e que eu prezo tanto, e vou-te dizer, tu se tivesse a concorrência do Dr. Zé Figueiredo, tu estavas no desemprego. Porque eu vou contar uma outra história muito gira. Uma colega de anestesia foi assaltada à porta do hospital. Sentaram-se no lugar do passageiro e apontaram-lhe uma arma e assaltaram. Ela entrou no bloco completamente transtornada, chorosa. O doutor Figueiredo percebeu-se daquela história, percebeu-se da situação toda. Quando chegou o momento dele intervir, ele olhou para ela e disse assim: "Ó rapariga", tinha idade para ser filha dele e tal, "ó rapariga, os ladrões levaram-te o carro e não te levaram a ti. São mesmo burros, cara." Quer dizer, até ela teve que se rir. Portanto, uma onda de energia positiva num momento menos negativo. E pronto, e é isso que nós procuramos. É evidente que... Não, mas todos estes exemplos que estás a dizer é que também é uma das coisas que me lembro que falaste no início, mas que é transversal aos vários exemplos, que é algo que, em termos da ciência psicológica, nós já percebemos isso há muito tempo e que a evidência tem demonstrado recorrentemente. É que a vida não é o que nos acontece, a vida é o que é que nós fazemos com o que nos acontece. Sim, é? Foi na minha. E, portanto, quando nós começamos portanto, eu posso culpar o mundo das coisas que aconteceram, mas é minha responsabilidade saber o que fazer com isso. E é essa atitude, é uma atitude quase que de perceber dar um sentido ao sofrimento que as situações causam. Por exemplo, a parte da lesão física. Eu, por exemplo, eu penso que sabes, eu tenho uma nevralgia do trigémeo desde 2006 e vivo com ela diariamente. Só que eu recuso-me ser vítima e passo a ter uma atitude muito mais estoica e uso a dor para trabalhar, por exemplo. Eu fiz parte do meu doutoramento, se fosse preciso, que não conseguia dormir durante a noite com a pancada que a dor provocava, do choque elétrico,
e eu saía da cama e vinha fazer a tese de doutoramento, a escrever à noite, às 4, 5 da manhã, nem que ficasse com as lágrimas a cair, mas escrevia e fazia e lia os artigos e no dia seguinte ia com fita-cola nos olhos e era mais um dia. E quando nós conseguimos dar um sentido ao sofrimento, nós realmente acabamos por suportar mais aquilo que é necessário para não perdermos os olhos das metas ou dos alvos que queremos. Qualquer que sejam esses alvos, porque é tal coisa. Nós podemos usar estes exemplos dos jogadores e dos atletas de alta competição, mas isto que sirva de metáfora para que as pessoas percebam que qualquer que seja o campeonato, regional, nacional ou internacional, não é? Nós devemos, de facto, fazer esse esforço constante de cuidar melhor de nós para que não deixemos que as fases temporárias nos façam perder o valor permanente. Eu concordo plenamente com isso. Eu não quero entrar aqui num campeonato, nem numa discussão, mas eu vou partilhar uma coisa, que é assim. Quando eu entrei na faculdade, eu tive um problema físico, um problema de saúde, que me causou uma dor crónica que durou também cerca de 8 anos. Estava internado no São João, minha mãe chorava que se matava. E aquilo havia duas opções, que era ou fazer de mim um desgraçadinho, ou dar a volta. Eu lembro-me de chegar a uma altura do ano, no primeiro ano, e pensar assim, pá, isto, com estes internamentos todos e com aquilo que passei, com a dor que é constante e com não sei o quê, eu não sei se vou conseguir fazer este ano. E pronto, quem sabe, naquela altura, o primeiro ano da faculdade não era fácil por 2 cadeiras que lá estavam. Bom, acabei com uma média de 15 nesse ano particularmente difícil e porque decidi, mas aí voltamos aos fatores externos. Eu decidi que não ia fazer, que eu não ia ser um coitadinho e que ia usar a adrenalina que aquilo me causava a meu favor. Em parte por causa do esforço que os meus pais estavam a fazer para me pôr a estudar. E que, portanto, não ia dar hipótese a que as coisas não corressem bem. Tinha lutado muito para chegar ali. Estudei na melhor escola do mundo, foi a Escola Secundária de Caldas das Taipas, que é a terra onde nasci, e foi dali que fui parar à Faculdade de Medicina do Porto. Mas havia algumas dificuldades e, como tal, não ia ceder, ponto. E não ia ser aquela dor que me ia parar, ponto. É certo que isso hoje faz com que alguns doentes queixam-se um bocadinho se fosse em si, Eu não entrei nesta conversa com eles. Não vale a pena competir porque cada um... Pronto, mas as pessoas às vezes... uma coisa que a vida me ensinou foi não presumir nada sobre a vida dos outros. E focar-me no problema essencial e no encontrar a solução. Aliás, muitas vezes é precisamente essa ideia, e porque nós conhecemos a nossa própria vida, e a maior parte das pessoas só acaba por ter noção muito mais só da própria vida, que depois faz um julgamento de que, não conhecendo a do outro, a nossa é sempre pior que a do outro. Pois, mas eu aprendi em determinada fase que, pura e simplesmente, nem para a frente nem para trás. Eu não faço avaliações de... Sabes que eu fiz o curso todo de comboio. Portanto, eu ia para a faculdade de comboio e voltava. Portanto, demorava 1h30 a chegar à faculdade e outra 1h30 para voltar. Então, eu decorei a paisagem, basicamente, do caminho para o Porto. E lembro-me de um dia que, portanto, os comboios antigamente eram aqueles lugares frente a frente, 4 lugares. Sei, lembro perfeitamente. O comboio estava cheio, estava atolado de gente. E, entretanto, houve uma vaga que saiu num dessa secção de 4 e ficaram 3 senhoras. E que eu sentei-me lá no meio das 3 senhoras, com idades avançadas. Então eu fui a viagem de 1h30 até sair na minha estação, em que cada uma tinha dores pior que a outra. E, portanto, ai Maria, o meu joelho, ai, a minha só o joelho, e o cotovelo, tu nem imaginas, o cotovelo, ai, mas a minha o joanete também, e não sei o quê. Então eu fui durante 1h30 a aguentar aquelas queixas recorrentes. Eu só me faltou a coragem porque passou uma pergunta pela cabeça que foi
eu tinha vontade de sair da estação e dizer, olha, a minha pergunta é como é que vocês as três estão vivas? Com tanta dor. Mas eu não queria deixar de falar nos fatores externos, que eu acho que é muito importante. A nossa rede, e tu há bocado falávamos disso, a propósito da recuperação dos atletas, eu disse que há atletas que têm fatores intrínsecos que os fazem deles mais fortes no momento da lesão e no sentido de ultrapassar um objetivo. Outros têm fatores extrínsecos que são a rede. Muitas vezes é a família, outras vezes é o grupo em que estão inseridos. Por exemplo, a minha rede, neste momento, a minha família, por exemplo, mesmo para esta entrevista, as minhas filhas tiveram que me ajudar a lidar aqui com alguns obstáculos tecnológicos que elas com 12 e 11 anos rapidamente resolveram. Sem a minha mulher não conseguiria fazer nada do que tenho feito e do que faço hoje. Sem os meus pais noutros tempos não teria saído da melhor escola do mundo, a secundária Carlos das Taipas, para estudar e tirar um curso superior. E em cada indivíduo eu acho que há esta dicotomia. Não sei como é que vocês veem isso cientificamente, mas eu empiricamente vejo esta dicotomia, que é o fator intrínseco ao paciente e os fatores extrínsecos. Por exemplo, há doentes, algumas das vedetas do mundo do desporto, a melhor forma de os pôr na linha é pedir à mulher para vir à consulta. Exatamente. Quantas vezes a rede é que acaba por sustentar a intervenção? Fica resolvido qualquer problema. Sabes que uma das coisas que na minha área aparece muito é a pessoa dizer: ó doutor, eu só vim cá porque a minha mulher disse que eu tinha que vir. A mim também me acontece, mas acho que o sentido que é diferente. Exato. A mim também me acontece um bocadinho. Mas isso é mais ele que elas, porque eles é que vêm mais forçados na minha área. Acredito. Mas pelo que eu te estou a dizer, porque se eles vêm com um problema, se eu quero que determinadas situações sejam efetuadas, em alguns pacientes, basta que a esposa esteja presente. Claro. Ao fim e ao cabo, quem gosta, cuida. Quem cuida, preocupa-se. E, portanto, é natural que se eu tiver alguém que queira cuidar de mim no sentido de zelar pelo que tem, para que não fique pior, nada melhor que empurrar para o tratamento. Eu tenho medo de perguntar à minha mulher se ela me bate tanto porque gosta ou porque é esse o objetivo. Aí, olha, é seguir a emoção. É seguir a emoção, deve ser a intuição. Temos aqui os comentários de algumas pessoas. É quando a mulher fala e o homem está calado. Pois, exato, não é? A família é a base de tudo. Um beijinho à Tânia. Doutora Ivana, que me acompanha a mim e ao meu filho. Olá, boa noite, Liliana. Obrigado por estar presente. Escola Secundária das Taipas, sem dúvida, uma grande escola, da Marcela Araújo. Portanto, é de facto esta relação. Eu já perdi aqui o ecrã. Estes ecrãs dos telemóveis são mesmo pequeninos, não há nada como ter o computador à frente. E de facto, ou seja, quando tu consegues ter de facto a pessoa ou a família a suportar a intervenção, provavelmente até o próprio doente recupera mais rapidamente a lesão, porque não basta só a atitude mental, mas também toda a envolvente das pessoas que estão à volta dele por causa do desgaste, porque recuperar também da doença acaba por ser um desgaste, porque a pessoa tem que alterar a sua vida, a sua qualidade de vida. A rede. Pois. A rede. Por exemplo, neste momento há um atleta, volto a dizer por questões de proteção do próprio, não vou dizer quem é, que está em processo de reabilitação. A esposa acompanha-o sempre à consulta e criamos inclusivamente um grupo de WhatsApp para que a rede multidisciplinar
de fisioterapia, preparador físico, recuperador, treinador, das pessoas que estão envolvidas, porque isto nunca há essa história desconfiem sempre da pessoa que tem as soluções todas e que sozinho Do faz. self-made man, não é? Isso é para esquecer. Então, na minha área, ou nós temos uma boa rede também em termos profissionais, com outros profissionais que começam nas nossas assistentes que nos organizam as consultas e recebem e tratam e cuidam os doentes, a equipe de enfermagem, a fisioterapia e o reabilitador que vai seguir-se. Muitos dos meus doentes são enviados à tua consulta, são enviados a Certo? consultas de outras especialidades, porque eu acho que é aquilo que eles precisam naquele momento. E uma coisa impressionante que é assim, o saudoso o professor meu professor de bioética que me costumava dizer, Daniel Serrão? o professor Daniel Serrão, quando é que começou a medicina? Opa, a medicina, opa, era a expressão dele para nós. Pois era, aquele estilo de. Opa, olha, não sabes, a medicina começou quando houve um sujeito que pediu ajuda e houve outro que o ajudou. Um foi o primeiro doente, o outro o primeiro médico. E também ao mesmo tempo nasceu a civilização assim. Quer dizer, mas esta É questão. verdade. Não, era esta simplicidade de ver as coisas, mas é absolutamente profundo. E livre-se aquele que julga que vai ter as respostas para tudo. Nós temos mesmo que funcionar em equipa. E Claro. outra coisa que o professor Serrão me ensinou e me deixará para sempre é, Helder, a principal característica que um médico tem que preservar é ser digno de confiança. Porque o médico que tem as soluções todas não existe. Ou é charlatão ou é um sonho. Sim, sim. E muitas vezes o melhor que se pode fazer é orientar uma pessoa que tem uma Quantas questão. vezes esse encaminhamento é o segredo? Quer dizer, quantas vezes estou. O primeiro, um aspecto importantíssimo desse trabalho de equipa é que não há saúde mental sem a neurobiologia funcional. Portanto, eu tenho que ter uma base que tem que estar funcional para as pessoas muitas vezes cuidarem da sua saúde mental. Porque hoje em dia acabamos por ver muitas vezes uma separação entre a mente e o corpo. E há uma relação direta entre os dois. E por isso, se eu tenho alguém, por exemplo, em consulta que me aparenta ter uma depressão, eu faço a avaliação e diagnóstico e percebo que não há sintomatologia ou contextos de vida que possa justificar aquilo. Tenho que me passar pela cabeça, pedir o apoio do endocrinologista para perceber um hipotiroidismo, por exemplo. E se calhar, eu não sei fazer, eu preciso falar com quem sabe, e se calhar aquela pessoa pode confiar nesse encaminhamento porque precisamente trabalhamos em rede. E é esse trabalho de equipa que vai conseguir solucionar muitas vezes o trabalho à pessoa, por um lado porque ela não tem que andar a repetir a história permanentemente, porque depois nós trabalhamos em equipa e conversamos, o doente sente-se muito mais abraçado e acarinhado porque percebe que realmente estamos a tratar dele como pessoa e não só por capítulo, porque isso também é um problema, não é? Quando às vezes só estamos a olhar para o capítulo e esquecemos do todo o manual. E depois o próprio debate e a discussão de casos que nos faz evoluir a nós e que nos ajuda a servir melhor e a acrescentar valor ao doente para solucionar o problema dele. Não, por exemplo, tu és um profissional da saúde mental, por exemplo, para mim é absolutamente fundamental reconhecer isso e, por exemplo, há bocado quando falavam da cirurgia como um ato desprovido de emoção, nada mais falso. E isso começa até no pré-cirúrgico. Meus caros, se eu conseguir aperceber-me que o meu doente está deprimido para uma cirurgia eletiva, eu garanto-vos que não o vou operar. Eu vou primeiro pedir ajuda e tentar
otimizar e melhorar a saúde mental do meu paciente, salvo seja, não no sentido de posse, mas do paciente com quem eu estou a partilhar o problema, é tentar encontrar soluções para as suas necessidades naquele momento. Mas porquê? Porque isso tem uma influência dramática no sentido de tremenda, de muito grande, no resultado do tratamento. Uma pessoa que esteja deprimida, além de estar imunodeprimida e logo mais sujeita a complicações do tipo até infecção, também é uma pessoa que vai colaborar menos com os obstáculos que lhe vão colocar, que se lhe vão deparar durante o trajeto de reabilitação pós-cirúrgica de uma lesão. E, portanto, se eu puder aguardar pelo tempo justo e dar-lhe uma oportunidade dela melhorar esse fator, vai ser bom para ela, para ele, para o paciente. Vai ser bom para mim, porque me vai também facilitar o trabalho. E para toda a rede prestadora de cuidados e para a família do doente, porque tudo vai correr melhor. Tu há pouco estavas a falar, eu agora lembrei-me de uma coisa que aconteceu ainda nos meus tempos de faculdade, que foi aquele livro do professor Damasio, que é o Erro de Descartes, que andava toda a gente a ler e eu acho que ninguém percebia a patabina. Acho que esse livro andou muito mão em mão pela promoção que teve, porque aquilo basicamente era um livro quase de bioquímica e acho que a única coisa que se percebia é que, de facto, o nosso cérebro faz parte da máquina, funciona, e era essa a chalaça do erro de Descartes, não é eu penso logo existe, é porque eu existo e tenho um corpo que funciona segundo determinadas regras, eu consigo pensar. Mas esta ligação mente-corpo, corpo-mente, as pessoas dizem, acho que é da minha cabeça. Não é, nós somos um todo. E a própria emoção, e a emoção como o motor âncora, porque o instinto, que é muito emocional, tem a ver com o sistema límbico, e é fundamental nós ouvirmos esse instinto, porque isso é algo que tem uma evolução de milhões de anos. E, portanto, se eu começo a pôr a razão, que é muito mais recente em termos evolutivos, e esqueço do instinto, que é mais primitivo, isso é quase que depois negar o que o instinto diz. E, de repente, nós ao negarmos o que o instinto diz, para fazer bem feito, por exemplo, é como aquela pessoa que vai na rua e o instinto diz-lhe, não vais para aquela rua escura que se calhar vai-te correr mal. E de repente a pessoa passa lá e é assaltada. E ela, caraças, eu sabia. Eu não devia ter vindo para aqui. Pois. Há algo emocional que faz-nos fazer bem feito. E, portanto, a competência aumenta quando nós realmente conseguimos respeitar que há um lado nosso, que é uma intuição muito, muito ligada a essa parte evolutiva, que se eu ignoro as emoções, se eu ignoro esse instinto, nós acabamos todos por funcionar pior. Plenamente de acordo. A única coisa que eu também, e que acho que é uma coisa que nós médicos e sobretudo nós cirurgiões, que às vezes temos acima de si tudo assustador, temos que ter a humildade de tentar fazer, é a empatia. A empatia no sentido de tentar perceber que duas pessoas diferentes, tu há bocado focaste isso, não reagem da mesma maneira à mesma coisa. E eu posso ter que usar dois discursos diferentes para tentar cativar e trazer para o meu lado da barricada, para fazer parte da solução e não do problema, duas pessoas diferentes. Eu gosto de ouvir música enquanto estou a operar, porque isso me aumenta a concentração. Há doentes que estão acordados e participam na discussão da música e isso em nada diminui, porque o Dr. Figueiredo e afins fizeram com que nós não fôssemos muito fáceis de distrair, seja lá com o que for. Quando estamos focados, estamos mesmo focados. Outras pessoas
já não toleram isso e não é por maldade. E nós devemos, aí sim, devemos respeitar Uhum. e respeitar o momento de maior fragilidade de quem vem buscar ajuda, porque, apesar de tudo, a relação médico-doente, e voltando ao saudoso professor Daniel Serrão, não é uma relação de igualdade, porque há sempre um Claro. que está entre aspas, peço desculpa pelo português brasileiro, há um que está lixado e que vem bater à porta de outro que talvez tenha a Alguma possibilidade solução. Exato. de o ajudar. Portanto, não é uma relação igual. Não sendo uma relação igual, nós temos que ser mais tolerantes com quem Claro. temos à frente do que o inverso. Isto é, eu não tenho que me impor, mas isto não é por simpatia, nem por. Uhum. Não, é mesmo por uma questão também profissional. Não é despir a emoção, mas é moldar a emoção para criar, tentar encontrar um equilíbrio em que eu consiga funcionar bem Tens aqui alguém que em um fez paciente. cirurgia contigo e diz que tu puseste-o sempre a dormir, portanto ele não cantou durante a cirurgia. Epá, eu tenho uma coisa que eu vos garanto, que eu nunca pus ninguém a dormir. Mas trabalho com pessoas muito competentes, lá está, parte da equipa. Claro. Vou partilhar em relação a isso e a questão da equipa e a questão da dor. Uma outra pessoa que foi muito importante na minha formação, o professor Rui Lemos, também de Santo António, e que foi meu chefe de equipe muito tempo, e que uma altura disse-me assim: rapaz, tu tens-te portado bem, ainda és novo e tal, mas vou-te deixar fazer esta prótese tal da anca. E lá fiz eu a prótese tal da anca, perguntas, ia fazer sempre as perguntas, que é capaz de fazer a seguir, ou respondes, ou acaba ali a Certo. cirurgia. Se não sabes, sai e entro eu. E aquilo correu bem para o doente. E o anestesista era um sujeito extremamente, o Raul, extremamente habilidoso, extremamente capaz, e fazia sempre uns bloqueios bestiais, então os doentes no dia seguinte não tinham dor. Ok. Então o doente no dia seguinte não tinha dor nenhuma. O homem contentíssimo já queria ser operado. Nem saio daqui, eu quero já ser operado do outro lado, não sei o quê. Passou-se o tempo lá, aquelas coisas que na altura ainda eram muito frequentes, os ovinhos e as coisinhas para o seu doutor, muito obrigado e tal. Até que chega a altura de operar a segunda anca desse paciente, que já estava assim previsto e não sei o quê. E aí diz o Rui Lemos: não, tu já brilhaste, que chegas, andas para aí. Quem vai operar hoje sou eu. Pronto. O colega da anestesia não fez esse bloqueio. Foi operado, na altura, por uma pessoa da maior competência técnica e eu era um mero aprendiz de feiticeiro que tentava seguir as passadas deles e eles sim já representavam o padrão mais alto da exigência. Foi operado por ele, correu impecável, mas no dia seguinte acordou e tinha dor. Isto desta vez não correu bem. E isto desta vez não correu bem. E isto desta vez não correu bem. E foi o diabo até convencer o doente que aquilo tinha corrido mesmo tudo bem e que quando a dor normal passasse ia ficar também ou melhor. Parte disso pode ser quase que um bocadinho de efeito placebo, que é a crença do doente. Não, aqui não é placebo. Aqui o homem estava mesmo. Aqui a questão é o trabalho de equipa. Claro. Nós sermos capazes. E uma outra coisa, que é comunicar com o doente, explicar-lhe. Eu sou um chato, às vezes as consultas demoram, arrastam-se, não sei o quê. Mas e isso também foi algo que eu trouxe de fora. Porque uma coisa que é bestial e que eu aprendi lá fora
é que as pessoas... em Portugal havia o hábito do... Isto é assim, assim, assim. E porquê? Porque eu disse. Certo. Havia esta coisa... Assumindo as tuas palavras. O seu Exatamente. doutor diz assim, eu é que sei, portanto, eu é que sei, Claro. eu disse que é assim, acabou. Lá fora não é assim. Lá fora a gente Pois não. fala com o doente, explica o que você tem, tal, proposta de tratamento. Esta. Sim, senhor. E então diga-me lá, quem é o senhor, quantos casos como o meu já tratou e qual é a sua taxa de sucesso? Uhum. E já agora, onde é que o senhor publicou isso para eu confirmar que o que me está a dizer é verdade? E as pessoas dizem isto não é com agressividade, dizem isto como quem faz uma pergunta normal. Claro. Sim. E é uma pergunta... Mas sabes que só quem é seguro, ou quem tem mais segurança naquilo que faz, é que tem menos medo desse tipo de abordagem dos doentes. Porque em termos de segurança pessoal, em termos da forma como nós fazemos certos caminhos em termos profissionais, é que temos essa maior facilidade em que os doentes possam querer saber mais, ou ficarmos, como dizíamos no início, um pouco quase que mais chateados ou ofendidos só porque estão a querer saber. Como se querer saber fosse pôr em causa alguma coisa. É exatamente o oposto. Claro. Um doente tranquilo, um doente que percebe qual é o problema, já fica mais tranquilo. Claro. E se percebe qual é o sentido que tem a solução, e se isto fizer sentido na cabeça dele, sim, é uma pessoa que vai participar e vai colaborar com muito mais convicção em todo o processo. Exatamente. Antes, durante e depois. E a própria recuperação, o pós-operatório, acaba por ser um fator quase que resultante se esse fator preditor existir, se essa realidade existir antes. Não tenhas dúvidas, eu não apero ninguém sem lhe explicar. Qual é o problema? Façam uns desenhos. Não tem jeito nenhum. A minha filha tem jeito para desenhar, não tem jeito nenhum para desenhar. Mas façam os desenhos, mostre-lhes nos exames. E depois também tento explicar qual é o sentido do que eu me proponho fazer. Uhum. E com isto gasta-se tempo, não se perde tempo. Investe-se tempo. Investe-se tempo na recuperação, porque esse doente vai ficar muito mais rapidamente recuperado porque ele entendeu o processo. Exatamente. Eu agora, o Dr. Figueiredo deu cabo do programa todo. Fez-me lembrar umas coisas do Santo António, que é a minha escola também. Houve uma altura que o diretor de serviço, que era o professor Serra, recebemos uma visita de uma colega que vinha apresentar um tema qualquer. E vinha a convite no laboratório, portanto havia ali, vinha apresentar um produto, mas era uma colega médica que vinha apresentar um tema. E o professor Serra, no fim, faz-lhe umas perguntas, que as perguntas do professor Serra também não eram, nem sempre eram muito fáceis de deslindar. E a senhora sai-se com esta. Se o professor tem razão, tal, na sua observação, mas isso é um tema complexo, palavra que ela disse. Uhum. Quando a mulher diz que o tema que era complexo, aquilo que nós chamávamos que era quando o professor Serra disparava, que o homem saltava da cadeira, pega num giz e começa a desmontar a senhora, e numa verborreia e tal. E eu vou só usar as palavras que nunca mais esqueci e guardei na minha mente, até porque eu acho que eu tinha toda a razão. Complexo, minha senhora. É um aforisma de que nos socorremos, quando na realidade não percebemos nada do que estamos a dizer. Porque se nós percebermos um bocadinho do que estamos a dizer, nós vamos ser capazes de tornar inteligível para qualquer ser humano qualquer situação da medicina. Compreendeu ou é preciso explicar? Nós estivemos ali, toda a gente à espera do intervalo e que ainda durou algum tempo, mas as palavras do professor Serra, para mim, também me acompanharam na vida toda. Quer dizer, nós devemos
tentar, tal como eu tento que me expliquem coisas que eu não sei sobre qualquer área, Certo. eu gosto que os doentes percebam e eles percebem. Desde que nós Claro. nos esforcemos por criar a tal empatia e encontramos uma forma de comunicar. A propósito disso, e para terminar, porque já vai longo o nosso programa, de facto a mensagem, e acho que a mensagem que podemos dizer que foi transversal àquilo que nós dissemos hoje, essencialmente é que as pessoas devem comunicar melhor, perguntarem mais o que não sabem. Para perguntar o que não sabem, temos que ser humildes para assumir que ainda nos falta saber. Expor-nos aos contextos que se calhar ainda não conhecemos para ir buscar novas respostas, porque provavelmente nos mesmos contextos não conseguimos novas respostas. E nessas interações em novos mundos, quaisquer que eles sejam, à medida de cada um, não se comparem com exemplos que saem da média, porque esses têm que ser apenas inspiradores e não para imitarmos. E, portanto, nós pegamos cada um no seu mundo, pegar nessas nossas redes de contacto à volta, expor-nos a novos meios, perguntarmos o que é preciso perguntar, para que, ao entrarem nesse desconforto tolerável, conseguimos passar a ter mais zona de conforto e funcionarmos melhor na nossa relação com o mundo, resolvendo o que temos que resolver quando há problemas, procurando quem sabe para resolver esses problemas e, em conjunto, chegamos todos mais longe. E assim o mundo anda para a frente, deixamos de ter problemas, vamos ao ortopedista, vamos ao psicólogo, está tudo em ordem e seguimos em frente. Eu acho que essa tua súmula é algo que nos leva muito para aprender e para refletir e para, sobretudo para colocar em prática, porque é isso mesmo, é abrirmos-nos, funcionarmos em sociedade, numa sociedade que partilhamos. Estamos todos até a passar um momento difícil em que temos duas opções, ou nos apoiamos uns aos outros e ultrapassaremos isto melhor, ou complicamos todos a vida uns aos outros e pensar nos valores que realmente valem a pena e focarmos-nos em ser melhores, sem ter medo disso, mas também sem ter medo de cair e levantar, sem ter medo de enfrentar as nossas debilidades para que possamos ficar mais fortes. E sermos, acima de tudo, honestos, tentarmos ter uma relação de honestidade pessoal e profissional, porque o nosso paciente vai ficar igualmente satisfeito. Se for eu, como eu vos digo, eu não preciso trazer a taça, eu preciso é de contribuir para a solução. Se contribuir para a solução for referenciar para outra pessoa, eu ficarei igualmente contente, porque no fim vamos todos celebrar. Sim. Portanto, funcionar em rede. Eu acho que esta é uma mensagem importante. Agradeço-te imenso por esta tua presença hoje no Livremente. Obrigado, El. Obrigado. Foi um gosto. Agradeço também aos participantes e aos seguidores os comentários que foram fazendo. Eu penso que fui colocando vários que foram colocando. É um gosto. Isto vai ficar disponível no IGTV, aqui no Instagram, e estreia também amanhã no YouTube às 6 da tarde, porque é sempre assim, porque há pessoas que não têm o Instagram, mas estreia sempre no YouTube este programa. Convido-vos também a seguirem os nossos canais, portanto, a irem aos nossos perfis e subscreverem os canais. Vão também aos links da bios, porque é lá que também subscrevem o canal do YouTube. E para a semana, conto convosco para dia 27, terça-feira, às 9 da noite, com o Zé Carlos Pereira, o ator, e que também é médico e que vai falar agora da relação que há entre a pressão e, portanto, era pressão e qualidade de vida. Exato, são estes os dois temas que nós vamos falar para a semana. Portanto, foi um gosto, uma boa noite a todos e um grande abraço. Obrigado. Um abraço, boa noite.